E hoje nossa palavra está aqui no livro de Salmos, no capítulo 35. Vamos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. A palavra diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelidos o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Aqui a gente pode acompanhar justamente um salmo de Davi. Davi que tinha muitos inimigos, Davi que tinha muitos perseguidores. Muitos que, como ele mesmo diz, sem causa me perseguem, sem motivo, vão ali ao encalço, ali atrás para poder vencer, para poder ali brigar e pelejar e estar ali lutando contra. A gente pode perceber que Davi, em todos os momentos da vida dele, ele viveu em momentos de luta. E é exatamente assim que vivemos. É exatamente assim a nossa vida, a minha vida, é vida de luta. Gente, não é vida de paz. Nosso próprio Senhor Jesus já veio realmente para nos mostrar e nos dizer que Ele não veio para trazer paz, mas Ele veio para trazer espada. A nossa vida é vida de luta. E não vamos nos cansar de dizer para você que você tem que lutar, você tem que batalhar. Davi estava aqui: Senhor, me ajuda, seja meu auxílio, pegue o escudo, pegue o broquel, extermine os meus inimigos, faça com que eles caiam nas próprias ciladas que armaram para mim, que eles ali tropecem nos seus próprios passos e caem. Mas preste atenção, eles tropecem nos seus próprios passos e caiam. Que eles caiam nas próprias ciladas que armaram, que eles sejam prejudicados por aquilo que eles fizeram de mal. Então presta muita atenção no que Davi fala aqui. Ele não pede para que Deus faça. Não, o que ele pede, Davi? Que eles apenas passem por aquilo que eles desejaram a mim. Então é muito diferente de você querer o mal de alguém, você desejar que alguém pague por aquilo que te fez, que alguém ali seja prejudicado por algo que foi prejudicado a você. Não, você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar de que Deus, Ele faça simplesmente com que a lei dele valha para todos. E é isso que Ele faz. Se você plantou, você vai colher. Se você armou, você vai cair na sua armação. Se você está ali colocando uma pedra de tropeço ali à frente de alguém, você vai tropeçar nessa própria pedra. Então é exatamente isso que Davi está falando aqui nessa palavra. Como diz no 8, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Ou seja, vocês vão cair na própria cilada de vocês. O inimigo, ele vai cair na própria cilada que ele arma, na própria situação que ele coloca, ele mesmo vai cair. E aí ele diz no 9, e minha alma se regozijará. Sim, eu vou ficar feliz de ver a salvação do Senhor. Ou seja, a minha alma vai se regozijar no Senhor e se deleitará na sua salvação. Ou seja, eu vou ver que foi Deus que salvou. Eu vou conseguir enxergar que foi o próprio Deus quem me livrou, que foi o próprio Deus quem agiu em favor da minha vida. E ali, no versículo 11, continuando, diz: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco,
Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Olha bem isso. Isso aqui está falando justamente que Davi, quando aqui, eles estavam enfermos, quando os inimigos estavam precisando de ajuda, de socorro, quando não tinham para onde ir, quando não tinham a quem recorrer, quando ali precisaram de alguém que eles batessem a porta e se abrisse, quando eles precisavam de alguém que estivesse ali pronto a atender, Davi estava ali ao lado deles e se colocava em roupa de pano de saco, ou seja, se colocava em momento de humilhação a Deus e afligia a alma com jejum, em oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Então, olha isso. Olha exatamente o espírito de Davi. É isso que eu quero que você tenha no seu coração. Presta atenção no espírito que Davi ele demonstra aqui para nós. Que os inimigos estavam ali, armando as ciladas, armando as situações, colocando ali contra ele tudo aquilo, armando, fazendo as ciladas, mas ele não agia da mesma forma que eles. Você não tem que agir da mesma forma que os seus inimigos, você não tem que agir com aquelas que se portam como seus inimigos, né? Você não tem que agir como eles agem, você não tem que responder como eles respondem, você não tem que viver como eles vivem. Não! Faz a sua parte, ore pelos seus inimigos, ande de luto junto com eles se for preciso, como se você orasse pela sua própria mãe. Presta atenção nesse sentimento, presta atenção nesse sentimento. Se você não amar os seus próprios inimigos, você não sabe o que é amar a Deus. Se você não amar aquele que te prejudica, se você não amar e não orar por aqueles que te querem mal, você não sabe o que é realmente ser cristão. Você não sabe o que é realmente amar a Deus de fato e de verdade. Enquanto eles armam, você ora por eles. Enquanto eles se juntam para armar contra você, você se junta para orar, jejuar, prantear e clamar a Deus em favor deles. E aí? Você tem dúvida de para quem vai vir o favor de Deus? Você tem dúvida de para quem vai vir o amor de Deus? Enquanto muitos latem, você ora. Enquanto muitos aí ficam fazendo aqueles granidos de nervoso porque não conseguem te derrotar, você ora por eles. O favor de Deus vai vir para você. Continuando aqui, tem mais. Diz assim, no 15. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-se sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Ou seja, enquanto eu estava orando por eles, eles estavam armando ciladas. Mas quando eu tropecei, quando eu caí, eles riram. Eles acharam muita graça. Eles ficaram ali, muito felizes. E estavam ali contentes, se alegrando porque eu estava em queda. Essa é a grande diferença. É a grande diferença entre aqueles que realmente servem a Deus e aqueles que fingem servir a Deus. Há uma grande diferença nisso. Quando a gente se alegra por se alegrar. Quando a gente não fica ali fazendo aquele jogo, quando a gente não fica ali colocando as situações e a gente como vítima. Não, porque ele tem que pagar, ele me fez sofrer, então ele tem que sofrer também. Não, Deus não vai se agradar disso. Não, ele tem, então é olho por olho, dente por dente. Está escrito, é mais engraçado que eu acho, que às vezes as pessoas falam, está escrito, olho por olho, dente por dente. Não está escrito não, gente, não está não. Deus, ele fala que sim, ele é a vingança. Ele é a vingança. Eu, Senhor, sou a vingança. E o que é isso? É que ele mesmo vai atribuir a cada um segundo as suas obras, segundo as atitudes de cada um. Eu não vou colher aquilo que você planta e muito menos você vai colher aquilo que eu planto. Cada um só vai colher o que planta. Então, cada um tem que saber bem o que tem plantado a Deus. E aí ele pergunta a Davi, até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa.
Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se juntamente e sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer da minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Que palavra abençoada! Que palavra abençoada! Eu só quero fazer a vontade do meu Deus. E você? Dedique-se em amar a Deus, dedique-se em fazer a vontade dEle. Preocupe-se apenas em fazer aquilo que o teu Deus vai olhar para você e vai dizer: filha minha, em quem eu me alegro. Filho meu, em quem eu olho e vejo retidão. E assim, Ele vai poder agir justamente com justiça na sua vida. Muitos podem dizer: agora sim demos cabo dele. Mas é neste momento em que disserem: agora sim demos cabo dele, é neste momento que o nome do Senhor Jesus será glorificado através da justiça que Ele vai erguer na sua vida. Se disseram para você: é o fim, creia que neste momento Deus diz: não, não é o fim. Eu vou livrar, eu vou curar, eu vou abençoar, eu vou operar o milagre para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa palavra de hoje. Só espero que você absorva esse espírito que tem em Davi, esse espírito que Davi ele tinha e carregava no seu coração, porque até mesmo Jesus, na verdade o nosso Senhor Deus, ele diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, Deus, Ele quer justamente isso, que seja feita a justiça, que aqueles que perseguem gratuitamente, que são inimigos sem motivo e sem causa, que eles possam sim, resolver com Deus. Cada um só vai colher o que vai plantar para Deus. Então, não se preocupe, deixe somente a sua preocupação em agradar ao Deus Todo-Poderoso.